Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Demetrio Germini, cirurgião bariátrico, e esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a obesidade e atividade física. Como a atividade física pode te ajudar no controle da obesidade? Como a atividade física pode te ajudar na recuperação após a cirurgia? Para isso, eu trouxe um cara super querido. Ele é maratonista, master coach da Z-Trek Assessoria de Corridas. É o José Carlos Fernando, o Zeca. Tudo bem, Zeca? Tudo bom, doutor? Doutor não. O cara é meu treinador, vem me chamar de doutor. Hoje não pode ser doutor. Não, hoje é Demetrio. Zeca, queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos amigos. Bom, eu sou... Puxa, se me apresentar, vou te contar, olha só. É muita coisa, eu sei. Eu sou o cara do esporte. Eu trabalho há pelo menos 35 anos com esporte. Sou do esporte desde pequeno. Fui jogador de voleibol, fui campeão paulista de voleibol. Depois eu adorava esporte, continuei adorando esporte. Fui fazer educação física. Na educação física eu virei treinador de natação, porque na época era o que tinha, né, o que dava mais para trabalhar. Aí como técnico de natação eu tive atletas campeões paulista, campeão brasileiro. E aí depois chegou um ponto da minha carreira que me convidaram para montar uma assessoria esportiva. Isso faz 30 anos. A Z-Trek esse ano faz 30 anos. E dali eu comecei a trabalhar com corrida. E olha que interessante, eu comecei a trabalhar com corrida, meu primeiro sócio foi um médico. E ele me convidou para montar um trabalho dentro de uma clínica médica que seria para poder ajudar o gordinho a emagrecer. Mas eu fui na mosca, então. Você acertou na veia. Na realidade, naquela época, eu estou falando de 85, 84, ele podia dar remédio, né, para as pessoas emagrecerem. Então, ele era um médico que dava remédio, a pessoa emagrecia, e depois que emagrecia, a pessoa voltava lá porque engordava de novo. Então, esse ciclo, né, de retorno, justamente que o cara emagrecia, parava de tomar remédio, engordava, tomava remédio, emagrecia, ele quis quebrar esse ciclo e aí ele veio falar comigo. Então, a gente começou aos pouquinhos a criar o que hoje as pessoas falam de mudança de hábito, mudança de vida, né, mudança de estilo de vida, e onde a pessoa tomava remédio, emagrecia, aos poucos entrava com atividade física, né? E lógico, com tudo isso que a atividade física traz, a preocupação com a alimentação, a preocupação com o sono, a preocupação, né, com o estado de vida, com o equilíbrio de trabalho e tal. E aí dentro desse conceito a pessoa conseguia sim se manter equilibrada. É um conceito super moderno, né, de um equilíbrio para buscar a qualidade de vida, né? Mas quando você fala isso em 84, ele era uma coisa que ninguém via. Até porque naquela época você deve lembrar que existia um desmembramento dos profissionais, né? Ninguém era integrado, né? Ninguém era integrado, né? Então hoje você vê clínicas integradas com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico, tudo falando uma mesma língua. Naquela época, além de não se falar a mesma língua, ainda existia uma certa rixa, sabe? Rixa assim, o que eu notava muito era o médico dava uma bula uma prescrição do que o cara tinha que fazer de atividade física, né? Aí quando o preparador pegava aquilo lá, você falava, cara, não é isso. Não é isso, né? E é muito interessante você falar sobre essa questão de integração, né? O Zeca é super modesto, ele não falou metade da formação dele. Mas você é um cara que é educador físico, né? Tem formação em nutrição, está terminando a sua formação em psicologia. Então você tem uma visão bem ampla e pode nos ajudar muito no problema da obesidade, né? Estou namorando há bastante tempo aí o seu convite e eu quero usar esse fator seu, tá? Esse seu conhecimento amplo. Por quê? Porque a obesidade é uma doença grave, uma doença crônica, onde o tratamento precisa ser amplo e abrangente, né? Mais ou menos em 84, a ideia era, quer emagrecer? Come menos. Quer emagrecer? Começa a fazer atividade física. Quer emagrecer? Tem força de vontade? Você não está com força de vontade? Preguiçoso. E mais recentemente, quer emagrecer? É só operar. E daí, olhando de forma crítica, nós vemos que não é só isso. Talvez passe por algum desses passos, mas não é só isso. É uma integração, é um processo
para um controle de uma doença grave. Aí que vai começar a nossa conversa. Eu quero poder aproveitar bastante você. Eu queria que você falasse para a gente, inicialmente, sobre a atividade física, né? Qual que é o papel, na sua opinião, da atividade física na busca da qualidade de vida, na busca do emagrecimento? Como é que ela se insere? Olha, eu acho assim, primeiro quando a gente fala de obesidade, não existe uma resposta fácil para um problema complexo, né? Então a gente tem que realmente mensurar muito bem isso de uma forma personalizada e tal. Mas quando a gente fala de atividade física hoje, atividade física hoje está em todos os contextos, né? Tanto contexto nutricional, contexto médico, contexto fisioterápico. Hoje em dia, o médico tem em mais de 99% das doenças a indicação da atividade física. Então a gente já mostra com isso a carga de importância que vem a atividade física dentro de um contexto de saúde, né? E aqui eu poderia brincar com você levando a atividade física desde a criança até o envelhecimento, né? Então na criança a atividade física ajuda a criar regras, né? A regra do jogo faz com que a criança aprenda valores, né? Então, dali você já vê uma importância clara. Disciplina, criação de hábitos, disciplina, né? Criação de hábito, o desenvolvimento, né? Libera vários, né? A liberação de hormônios que faz crescer, faz ficar mais inteligente, faz ficar mais perspicaz, assim. Então, quer dizer, então você vê isso, essa importância clara nas crianças. Um adulto, você vê regulação de vários fatores do organismo, principalmente até o regulador de obesidade mesmo, né? Então você tem aí um balanço entre o que você gasta e o que você consome. Se a gente for pensar bem, uma coisa bem clássica, né? Sim. Entre o que você gasta e o que você consome. Se você gastar mais do que você consumiu, você teoricamente perde peso, né? Se você consumir mais do que você gastou, você ganha peso. Só que por trás disso, ele tem toda uma regulação hormonal, né? Então ele ajuda a prevenir diabetes, colesterol, né? A parte glicêmica. Então, quer dizer, todos os hormônios são administrados quando você consegue um equilíbrio do próprio organismo. E a atividade física, ela estimula esse equilíbrio, né? Então, toda vez que você põe o seu organismo em jogo, né, sendo com estímulo de força ou com estímulo de resistência, né, fazendo uma caminhada, fazendo um trabalho com carga, né, com peso, o organismo está recebendo um aviso e ele automaticamente já começa a trabalhar para poder se suplementar e poder compensar aquilo que ele está sendo estimulado, né? Então, quando você vai para uma maratona, você tem que correr 42 km, você tem que estimular a pessoa a chegar perto disso para preparar para isso. O organismo entender esse tipo de coisa. Quando você faz um trabalho com carga, o organismo trabalha para ele suportar melhor essa carga no dia seguinte, né? E aí entra uma segunda importância da atividade física dentro desse contexto todo, que é a frequência, né? Então não adianta você achar que você foi lá, fez academia um dia, que você já está resolvido. Eu brinco que é igual tomar banho. Exatamente, tem que ser todo dia. Exatamente. Então, quer dizer, então tem vários contextos dentro de um mesmo tema, né? E quando a gente fala nos idosos, né, nas pessoas mais velhas, a atividade física ela entra como um trabalho de longevidade mesmo, né? Então, com um corpo mais bem preparado, a gente chama isso de poupança de saúde, né? Quando você tem uma poupança de saúde, que você pratica atividade física com uma certa regularidade, você tem uma poupança que te garante uma saúde por mais tempo, né? Então, a pessoa que tem uma expectativa de vida como do brasileiro de 72 anos, alguma coisa assim, ele passa a ter 75, 77 de uma boa vida, né? Não é só tempo, é qualidade, né? Tempo e qualidade, isso. E hoje a gente vê essas pessoas ficando mais velhas, como a gente às vezes comenta, né? Sim. Essas pessoas ficando mais velhas e ao mesmo tempo que elas ficam mais velhas, começam a aparecer outros tipos de doença, né? E principalmente agora, as doenças mais cognitivas, né? Então são as demências, o próprio Alzheimer, né? Está crescendo porque a população está envelhecendo, Sim. Então ela tende a crescer. E aí a atividade física também colabora nisso, né? Em você fazer treinamentos onde você consegue ter essa curva, essa queda da curva um pouco mais distante, com uma sobrevida melhor, com uma qualidade de vida melhor. Então a atividade física ela está presente em qualquer momento da sua vida. Legal. É só você saber trabalhar, né, a atividade física da forma que você precisa para você. Você tocou no assunto de maratona e assim, o pessoal sabe, eu gosto muito de correr,
nós treinamos juntos para a maratona agora de Londres e a gente conversava, eu não sei se você lembra, no nosso treinamento, que eu estava um pouquinho acima do peso e estava tendo um pouquinho de dificuldade para perder esse peso e como era difícil treinar, né, com uma restrição da dieta, né? E o que chega para mim, o paciente obeso, ele sempre pergunta, Demetrios, mas você quer que eu faça atividade física? Mas o que eu faço? Eu emagreço primeiro para começar a atividade física, para começar a correr, ou eu corro, faço atividade física para emagrecer? Isso existe um caminho certo ou depende de cada pessoa? Qual que é a sua opinião? Não, eu acho que você tem que fazer as duas coisas. Eu acho que são aprendizados diferentes que se complementam. Né? É a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu vou correr, vou fazer treino de força, eu vou fazer treino de força para depois correr. Na realidade, isso tudo que a gente está falando deve fazer parte de um projeto para a pessoa. Né? E aí, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, deve ter empresário, pessoa que trabalha na indústria, que trabalha em comércio e tal. Sempre algum objetivo que você tem, você cria um projeto para isso. Uhum. Dentro desse projeto de perder peso, né, pode estar lá incluso a bariátrica, pode estar incluso a correção da dieta, pode estar incluso a atividade física e dentro da atividade física as nuances que ela tem, é um trabalho de força, é um trabalho de resistência. Pode estar entrando ali, e eu acho que tem que entrar também, um trabalho psicológico, né, de preparação psicológica para todo esse projeto. Uhum. E aí você desenvolver esse projeto com todos os profissionais trabalhando de uma forma coerente. Né? Quando você tem tudo isso, você tem uma dieta alinhada às necessidades médicas, que está alinhada às necessidades esportivas, a pessoa não sente essa diferença que você sentiu. Sim. E que é muito comum sentir. Tá? O cara começa a treinar, começa a correr 10, 15 quilômetros por dia. Final de semana, o cara vai lá, faz 30 quilômetros, 20 quilômetros, ele tem um gasto que ele precisa compensar isso na dieta. Isso não tenha dúvida. E se ele estiver fazendo uma dieta restritiva, ele precisa perder peso, porque tá pouco, ele vai sentir isso em algum momento. Né? Então, isso precisa estar muito bem casado. E eu lembro no nosso papo, quando você falou assim, olha, bota um carboidrato aí para poder sustentar isso que você está gastando. Eu acho que uma questão que é importante é controlar um pouquinho a ansiedade. Né? Uhum. Às vezes as pessoas têm uma ânsia em querer resultados rápidos e, infelizmente, não são sempre assim, principalmente no que se diz a atividade física, né? Ganho de resistência. Né? Eu queria também conversar com você, Zeca. Eu tenho uma postura de estimular os meus pacientes a atividade física antes da cirurgia bariátrica e depois da cirurgia de uma forma muito precoce. Então o paciente opera, no dia seguinte eu já estimulo caminhadas e com 15 dias eu sugiro que acompanhe com um educador físico e comece a musculação. A minha questão é sobre a intensidade da atividade. Né? Caminhar, andar, vale a pena? Ou só corrida, só musculação? Qual que é o impacto da atividade física leve no ganho de saúde, na diminuição do peso? Olha, eu acho que tem dois fatores aí. Primeiro é o fator alinhamento, atividade física, medicina. Né? Porque cada pessoa é uma pessoa também. Né? E aí cada pessoa tem uma característica, uma forma de você voltar. Essa volta sempre, ou esse recomeço, é sempre uma coisa nova, tanto para o paciente quanto para o profissional que está trabalhando com esse paciente. Né? E aí esse alinhamento é importante para ver por onde você começa, a carga que você comece e assim vai. De qualquer forma, eu acho que as duas coisas são importantes, às vezes nem só pelo reflexo que ela vai dar no paciente, no sentido físico. Não é o estímulo físico que é importante agora. Sim. Agora o importante é começar a criar esse hábito. Então hoje você fez uma cirurgia, você é um cara diferente, e dentro desse projeto que você desenhou lá atrás, que está se desenrolando, isso faz parte desse recomeço e dessa evolução dentro do projeto. Né? Então, eu acho que os dois tipos de trabalho são importantes, tanto de força quanto de resistência, desde que tenha uma liberação médica. E dentro do que vai ser feito, vai ser um trabalho progressivo.
Então é uma caminhada, é analisar os indicadores, frequência cardíaca, se está tudo direitinho, se ele está respondendo bem. O treino de força começa com uma carga leve, realmente muito leve, que é para ele sentir o movimento, até para ele fazer uma correção de postura dentro do movimento. Aprender a fazer o movimento, né? Exatamente. E aí a gente até sai um pouco da bariátrica, pega umas pessoas que nunca fizeram atividade. Eu tenho atleta meu que tem quase 2 metros, nunca fez uma atividade física. Esse cara não sabe segurar numa barra. Né? Ele tem uma postura ruim, né? Que ele carrega a vida inteira. Né? Então, quer dizer, a primeira coisa é você olhar a pessoa e fazer as correções que precisam ser feitas para a pessoa, para ela não se machucar, ou não se machucar lá na frente, quando a carga subir e tal. A partir daí, você tem uma evolução que se torna natural, de uma pessoa que não fez bariátrica. Né? Ela já é uma pessoa normal. E a partir daí você vem com uma evolução gradativa, já pensando num ajuste de qualidade de vida, de dias, de horários para a pessoa fazer uma atividade, para que aquilo se incorpore dentro de uma estratégia da semana dela e tudo mais. Você tocou no assunto do hábito, né? E essa é uma questão que me preocupa bastante. Por quê? Porque o paciente opera e ele tem uma perda de peso significativa muito rápido. Né? Em 6 meses ele eventualmente perdeu 30, 40 quilos. Né? E sempre a minha preocupação é em passar para o paciente que ele vive um período de lua de mel com a obesidade, com a cirurgia bariátrica. Né? A cirurgia faz aquele impacto, emagrece e depois o organismo se acostuma. E a importância dos hábitos alimentares se fortalecerem, dos hábitos de atividade física se fortalecerem, para quê? Para que a cirurgia seja duradoura, os resultados sejam duradouros. E eu quero aproveitar a tua experiência como psicólogo, como professor de educação física, como criar hábitos duradouros naquele paciente que já atingiu o objetivo da perda de peso, mas para que ele não tenha o reganho. Existe alguma técnica? Existem várias técnicas, mas na realidade todas elas estão incorporadas em partir de uma participação mútua, né? Tanto de quem faz, do cliente, como de quem está coordenando o processo ali, que é o educador físico, o médico, e assim vai. Na realidade, hoje a gente está vivendo esse problema que você me diz da pessoa que fez uma bariátrica, na realidade é o problema de várias pessoas comuns, né? Então, existe até a brincadeira, falou, pô, já pago a academia, ainda tenho que fazer, quer dizer, o cara acha que pagou a academia, tá resolvido. E não é isso, né? E principalmente no mundo corporativo você vê muito isso. O cara coloca a atividade física no buraco que ele tem. Fala, então hoje não vai dar de manhã, mas se der eu vou no almoço. Se der, então eu vou à noite. Mas nunca dá, o cara sempre arranja uma coisa. Então, uma das dicas que eu dou é o seguinte, olha, faz a tua agenda da semana, coloca uma atividade física como sendo uma reunião sua com o seu gestor. Priorizar. Tá certo. O seu gestor vai ficar feliz você faltou na sua reunião? Acho que não, né? Então, o que ele tem que pensar é que aquele momento é importante e que acarreta outras coisas que podem não ser tão legais. Então, eu falei, pega a tua agenda. Como é que é a sua manhã? Eu acordo às 6 horas da manhã. Então, você faz uma atividade das 6h30 até as 7h30, toma banho, se troca, 8h30, 9 horas você está no escritório para você trabalhar. Porque, na realidade, quando você sai da bariátrica, você cai no mundo cruel, né? No mundo comum. Sim. É o trabalho, é levar as crianças na escola, é a esposa, é a família, são tudo aquilo do dia a dia. E que, normalmente, Demetrios, foi o que levou o cara para a bariátrica. Sim. Né? O cara foi para a bariátrica por conta de todo esse desequilíbrio. Esse turbilhão, né? Esse turbilhão que ele se envolveu durante a vida inteira dele. Juntando as doenças emocionais. Você falou de ansiedade lá atrás, a gente fala de estresse, a gente fala de depressão. Hoje as doenças psicológicas, emocionais são as que mais crescem no mundo. Né? Então, e por que as pessoas chegaram nisso? Chegaram nisso porque elas vivem numa sociedade onde as gerações mais novas querem os resultados na hora, não lê e-mail, não sabe? Quer uma pílula mágica que faça o cara emagrecer ou ficar bonito, né? Que é difícil. Né? Eu ainda não achei essa pílula. Então, quando você traz ela para o senso comum. Fala, peraí, para.
tudo bem? Conseguiu, né? Fez uma cirurgia, conseguiu chegar no seu peso, tá bonitinho, com o cabelo cortado, né? Porque normalmente o cara, Sim, né? sim. Corta o Se veste cabelo, melhor. se veste melhor e tal, né? Então tá bom, conseguiu isso, conseguiu. Agora você tá no teu dia a dia, velho. Agora como é que nós vamos organizar isso aqui para você se manter aqui? Então é um pouco de choque de realidade que você tem que dar para a pessoa. Então acha seu horário, isso é importante para você. Segunda coisa, sua dieta. Né? O que você vai comer? Você vai precisar de alguém para te ajudar? Vamos criar um feixe de faixa de peso para que Diminuir você as dificuldades, eu acho. Né? Quanto mais... Eu uso uma tática, até te interrompendo, para não faltar nos treinos. Então eu deixo a minha roupa preparada. Né? Porque eu acordo cedinho de madrugada, minha roupa está lá. Já diminui o risco de eu não ir no treino. Sim. Né? Outra estratégia é é você dormir com ela já. Bom, daí você é mais avançado que eu. Dorme com a roupa do treino. Dorme com a roupa do treino, coloca o seu despertador longe da cama, né? Que é para você ter que levantar da cama para ir lá despertar. Né? Drauzio Varela fala que ele só pensa em desistir depois que ele toma café. Então, quer dizer, ele faz tudo acontecer até acabar de tomar café, porque aí o cara já não, né, fala, puta, vou voltar pra cama agora, não, já tô aqui, já faço, entendeu? Então, essas estratégias do dia a dia também são importantes. Outra coisa é você ter uma rede de apoio, né? Rede de apoio, esposa, marido, namorada, namorado, essas pessoas que estão em volta de você, que compreendem o teu problema, né? Que compreendem os teus objetivos e que te apoiam nisso. Né? Porque se você não tiver essa rede de apoio, tiver o nego te puxando lá na cama e falar assim, não, fica aqui mais um pouquinho, não uma precisa conchinha, disso. só hoje, né? Aquele negócio. Então, aí não vai ajudar. Né? Outras pessoas que fazem parte dessa rede de apoio são os teus parceiros de treino. Né? Aquela pessoa que fazer sozinho é difícil, tenta arranjar uma pessoa para fazer com você. Ou dessas próprias pessoas próximas, né? Esposa, namorada, filho e tal, ou então o próprio amigo. Vizinho, ou o cara da assessoria esportiva. Essa questão que você falou dos grupos, eu acho muito importante, eu valorizo muito. Eu acho que tem um aspecto social importante, né? Nós já conversamos sobre isso, de trazer as pessoas de interesses comuns, né? Mas eu sinto algum grau de resistência. Né? Então, o paciente que é obeso ainda, ele fala, Demetrios, eu não vou na academia, eu me sinto mal com essa roupa aqui grudada no meu corpo, ou eu não vou correr com você, só tem maratonista, o cara vai estar passando voando e eu vou estar andando, eu não me sinto bem. Nós que frequentamos os grupos sabemos que é o contrário. Né? Você tem alguma palavra para falar para essa pessoa que tem algum grau de preconceito no grupo de assessoria, no grupo da academia, para ajudar que eles participem disso? Assim, na assessoria, pelo menos lá na Zetrec, onde a gente trabalha, a gente tem um trabalho de uma forma direcionada, quer dizer, a gente tem uma metodologia onde a pessoa se encaixa dentro dessa metodologia. Então, imagina um curso de inglês, onde tem o básico, a pessoa que não sabe nada, até a pessoa que faz maratona. Eles treinam de forma separada, né? Assim, cada um tem o seu treino diferente. Então, você procurar essa personalização, eu acho que é importante. Porque realmente a pessoa está saindo de uma bariátrica, ou então ele está obeso, ele não se sente bem correndo do lado de um Demetrios que está fazendo a maratona. Né? Então, ele encontrar pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa que ele, e podem até não estar participando do mesmo processo que ele. Né? São pessoas que estão lá começando, né? Mas que estão fazendo as mesmas coisas que ele começa a se espelhar numa pessoa que não está obesa e que ao mesmo tempo está fazendo a mesma coisa que ele. Isso passa a ser fala, poxa, eu estou aqui gordinho, mas eu consigo andar tão rápido quanto essa pessoa. E começa a entender também que no esporte, na atividade física, o atleta amador, né, ele compete com ele mesmo, não é isso? Exato, exato. Quer dizer, ele compete com ele mesmo e ele tem todo mundo que está em volta dele para ajudá-lo. Né? Então, quer dizer, esse contexto de personalização eu acho que é importante dentro desse próprio processo de evolução de uma bariátrica, ou antes dela ou depois dela. Né? Então, você ter um trabalho que é seu, você saber por que você está indo lá, acaba sendo uma coisa interessante. Nas academias hoje, você vê muitos o tal dos personal trainers. Né? Quer dizer, isso passa a ser uma coisa que... tem gente na academia que vê isso meio de olho virado, porque o cara reserva um lugar para ele treinar e tal. Mas para pessoas
que estão ou num pré-bariátrico ou num pós-bariátrico é importante, porque esse cara ele faz parte de uma equipe, multidisciplinar que está lá trabalhando com aquela pessoa de forma personalizada. Uma inclusão, né? É, a inclusão, né? Então, ele não precisa necessitar desse profissional para o resto da vida, mas aquele momento é importante para que ele atinja alguns objetivos. E depois que ele atingiu aqueles objetivos, que ele já está envolvido com o processo, ele já está habituado, ele já criou um estilo de vida diferente para ele, ele cria outros objetivos e talvez não precise depender desse profissional, né? Então, ele pode, e justamente, então eu vou me envolver, estou gostando de correr, comecei a correr e tal, então tem a prova de 10 quilômetros, tem a São Silvestre, que tornam-se objetivos dentro de um contexto de tempo, onde a pessoa pode se programar dentro de mais um projeto. Vai escalando, né? Ele vai escalando Legal. Dentro de um projeto que vai mantendo esse cara dentro de um programa de qualidade de vida interessante, né? Zeca, sensacional, nosso papo está ótimo, mas o nosso tempo está acabando, né? Então eu gostaria para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel do profissional de educação física nesse processo e falasse com os nossos amigos, aqueles que querem praticar atividade física, como é que é a Zetrec, né? Se só tem cara que voa como você, ou se tem espaço também para aqueles que querem começar, como é que eles fazem para te procurar? Então, eu sempre vi a assessoria esportiva como sendo um espaço exatamente como o que você falou. Ele tem que ser inclusivo, né? E tem que ser inclusivo para todas as pessoas, né? Então ele tem que absorver a pessoa que está aprendendo, que não sabe nada, a pessoa que está lá e que já corre um pouquinho e está lá só participando para conhecer gente, conhecer, né, outras ou criar esse hábito de regular de vida, de atividade física, e também para o cara que gosta, para o cara que já está envolvido, para o cara que busca um olhar mais técnico, objetivos maiores, diferentes e tal. A assessoria esportiva é isso. E na Zetrec a gente faz isso para pessoa física e para pessoa jurídica. Então a gente leva também atividade física para empresas, organiza campeonatos. Então, quer dizer, eu acho que a atividade física como assessoria esportiva ela tem que ser inclusiva, né? Então, primeiro que isso, quer dizer, ela tem que ter para todas as pessoas. E ela tem que ter um olhar personalizado para cada uma delas. Por isso eu acho que lá na Zetrec a gente criou uma metodologia que justamente divide essas pessoas para que essas pessoas conheçam outras pessoas que estão na mesma fase que elas. E elas sentem que elas podem evoluir e que evoluindo elas vão participar de outros níveis de treinamento até chegar onde elas desejam. E que não precisa ser só lá ponto, né? A gente não precisa só falar dos extremos, a gente pode falar do meio. É aquela pessoa que está lá, corre lá os quilômetros que ela precisa correr, participa de uma prova. Encontra os amigos, faz novos amigos, né? Faz novos amigos, está envolvida com as pessoas e tal. Então essa é a cara da Zetrec. É uma cara inclusiva, é uma cara que trabalha pessoa física e pessoa jurídica e que tem desde o cara que está iniciando até o cara que quer fazer um tempo bom em alguma maratona e recebe todo esse acompanhamento para isso, entendeu? E tudo isso, atrás de tudo isso, tem o preparador físico. Tem o profissional de atividade física, de educação física. Que lá atrás, quando eu me formei, era a formação do vagabundo, né? Quando o cara fala assim, você não sabe fazer nada, vai fazer educação física, você vai jogar bola, aquela coisa. Só que eu vejo que desde 80 e pouco, quando eu me formei, até hoje, ele ganhou uma importância extrema, assim, né? Tanto é que nós estamos aqui agora, sim, né? Quer dizer, certeza. É uma coisa importante. Dentro de um contexto de saúde, ele está dentro dos hospitais, ele está dentro das universidades, ele está dentro de pontos importantes para poder, quando a gente fala de saúde, né? E mais do que isso, qualidade, né? Que é uma coisa que é importantíssima. Isso. A qualidade do profissional melhorou demais, né? Então, é importante as pessoas estarem incluídas nesse processo profissional para ajudar cada vez mais as pessoas, né? Zeca, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado por você estar assistindo a gente. Até o próximo podcast.